Nesse vídeo eu vou falar sobre o uso do Canva para criação de conteúdo, mais especificamente para edição de vídeo, e como eu uso ele no meu dia a dia, como eu substituí, entre muitas aspas, o After Effects, principalmente para letterings, como eu otimizei isso no meu workflow. Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui os exemplos para vocês e depois eu mostro o arquivo lá no Canva e mostro como que eu fiz cada um deles. Mas basicamente, o primeiro exemplo aqui é um exemplo de GC, principalmente para eventos, conteúdo corporativo, conteúdo jornalístico e etc. Isso aqui eu uso bastante, então vamos lá. Que é o GC com o nome e o cargo da pessoa que está sendo entrevistada. E sim, tudo isso daqui foi feito no Canva. Então dá pra usar tranquilamente, sem problema nenhum. E dependendo, claro, eu fiz um exemplo muito básico aqui, mas dá pra fazer coisas melhores com os recursos que a gente tem lá. Mesmo se for na versão gratuita, ainda assim dá pra fazer bastante coisa legal. Então, o primeiro exemplo foi esse. Agora eu vou para um outro exemplo de lettering na tela inteira. Que é aquele lettering padrão que a gente usa de vez em quando. Aí aqui a animação de entrada e saída vai depender do seu gosto, do gosto do seu cliente, mas basicamente o que eu fiz aqui foi um in out. Só se eu tivesse que fazer isso, por exemplo, aqui direto no Premiere, dá pra fazer, só que eu teria que digitar o texto, fazer uma máscara, inverter a máscara, pra aí sim conseguir fazer o lettering aparecer assim no meio da tela, né? E no Canva acaba sendo muito mais prático, muito mais rápido. Então eu acabei aderindo isso nos meus vídeos. Agora eu vou para um cenário um pouco mais claro, só que aqui mantendo o mesmo lettering. Aqui ainda dá para ler, mas tá meio que no limite ali da cor, né, do contraste. Mas o ideal seria trocar a cor aqui do lettering branco para alguma outra cor, ou dar uma abaixada nele aqui, desse jeito, por exemplo, para dar uma leitura melhor, ou fazer alguns outros efeitos que eu posso mostrar depois também, mas enfim. E um outro exemplo seria num cenário um pouco mais claro, que aí tenho aqui o mesmo lettering. Aqui sim tem uma leitura um pouco melhor. Mas basicamente é isso. Essa é a ideia do vídeo, é mostrar como que eu faço essas animações e esses projetinhos aqui diretamente lá no Canva. Então, primeiro eu vou mostrar aqui agora como que foi feito. O GC, eu usei um fundo verde para fazer o recorte aqui como se fosse um chroma. Esse fundo preto, eu usei a mesclagem aqui, eu usei essa mesclagem screen, que se eu tiver em português é tela. Tem outras funções, outras opções aqui também, só que aqui se encaixa melhor no fundo preto, é tela. Mas com esse modo de mesclagem, você tem que dar um contraste na imagem de fundo. Então, um exemplo, se eu estivesse colocando esse lettering com o fundo preto nessa imagem aqui com o fundo já mais claro, provavelmente ele ia ficar um pouco translúcido, principalmente nessa parte aqui do York aqui, por conta dessas nuvens atrás e tudo mais, ele ia ficar um pouquinho com a opacidade mais baixa. Então o ideal, quando você não tem tanto contraste com o fundo, é usar a tela verde, e quando você tem um contraste, mesmo que mínimo, aí o fundo preto vai dar certo. Então é basicamente isso. Eu vou mostrar aqui agora no Canva como que eu fiz esses projetinhos aqui. Aqui, para quem ainda nunca mexeu,
É basicamente uma timeline, igual de qualquer outro editor. E aí você tem várias camadas aqui. Eu nunca testei o limite de camadas, mas eu acho que é meio que infinito. Eu pelo menos nunca passei por uma limitação em questão de animações assim, porque eu tenho outros projetos aqui também que futuramente talvez eu abra, mas que é basicamente o vídeo inteiro aqui pelo Canva, é uma animação, meio que um 2D, e que eu fiz direto aqui e tem inúmeras camadas também, então nunca tive problema com isso. Então como que funciona aqui? Basicamente é igual uma timeline do Premiere, por exemplo. O que tá embaixo é o fundo e o que vai indo por cima são as camadas de vídeo superiores. Então aqui eu criei uma forma da cor do chroma, esse verde aqui, eu peguei aqui essa padronagem do próprio Canva mesmo, mas você consegue colocar basicamente qualquer cor para recortar, de preferência que seja bem contrastante com a cor aqui do GC. Então, nesse caso aqui, eu fiz um retângulo verde. Depois eu criei essas formas aqui. Essas formas aqui também você pode pegar aqui do próprio Canva. O que eu costumo fazer para GC é usar ou esse padrão ou o retangulinho normal mesmo, para adicionar de forma rápida. Se você nunca usou o Canva, você fica meio perdido. Basicamente é só você apertar a tecla R do seu teclado e aí ele vai gerar uma forma aqui. Só que você não precisa usar exatamente a forma que ele dá. Se você clicar na forma e clicar em editar, ele vai te dar todas as formas que existem aqui. Formas livres, né? Que você consegue usar aqui no Canva. Então, por exemplo, se você quiser usar uma animação de texto de SMS, por exemplo, celular, você consegue pegar um chat aqui e fazer uma animação desse balãozinho saindo da tela do celular, por exemplo. É uma coisa bem simples, mas que dá uma cara mais legal pro vídeo, dependendo do caso. Então é basicamente isso. Então o que eu fiz aqui foi adicionar duas formas desse estilo aqui, uma em cima e uma embaixo, e o nome e o cargo da pessoa fictícia que aparece ali. E depois eu fui animando. Para animar, é só você clicar em cima da forma que você quer fazer a animação, clicar aqui em animar, e aí aqui vai ter vários templates de animações. O que eu costumo usar geralmente é essa correnteza, que é tipo uma máscara que a gente faria no After ou no Premiere, por exemplo. Essa de elevação eu uso bastante também, e essa de desfoque. A de desfoque acho que é uma das que eu mais uso, na verdade. E essa de surgir é mais para texto mesmo. Aí depois é só você alinhar aqui na timeline a ordem de cada ícone. E aí depois de fazer todos esses ajustes, o resultado final é esse. Então só para vocês terem uma noção aqui, no primeiro quadro, no primeiro elemento, eu usei esse efeito de correnteza. No segundo quadro eu usei esse de elevação. E nos textos, o primeiro foi do nome, o desfoque, e o segundo também. Geralmente eu não costumo usar dois efeitos diferentes para texto, só para as formas. Nesse caso aqui dá uma sensação de movimento, a segunda caixa descendo de dentro, né, da primeira, para ficar com menos cara de Canva possível. Para fazer com fundo preto é mais simples ainda, é só você jogar um quadrado preto e o texto. E aí nesse caso aqui eu também usei esse efeito de baixo aqui, que é basicamente o mesmo desse de elevação, muda pouca coisa de um para o outro, mas é basicamente isso. Todo texto que você for fazer que tiver um contraste legal com o fundo, que o fundo não estiver tão claro, você consegue usar com só a questão da opacidade lá no seu software de edição.
sem precisar do fundo verde. E aqui, por último, é o mesmo texto anterior, mas com o fundo verde. E é basicamente isso. Na hora de salvar esse arquivo, que na minha opinião é o mais importante, que você vem aqui, na hora de baixar, você tem que baixar em MP4. Como eu uso o Canva Pro, eu tenho acesso a 4K. Se você usar a versão gratuita, provavelmente vai estar limitado a 1080. Mas não é um problema, você consegue contornar isso de outras formas também. E o lettering geralmente você não vai colocar na tela inteira chapadão, então como ele vai ficar um pouco menor, o fato dele estar em Full HD não vai mudar tanta coisa assim, dependendo do projeto. Então agora eu vou mostrar aqui direto no Premiere como que eu faço esse chaveamento aqui da parte de chroma. Vou excluir aqui. Primeiro que você vai ter que fazer é vir aqui e pesquisar Ultra Key. Essa é a ferramenta de chaveamento para colocar em fundo verde, para remover o fundo, né? Lembrando que eu falo fundo verde, mas pode ser qualquer cor. Se tivesse aqui um vermelho, um laranja, qualquer cor que tiver contrastante com esse texto aqui, com essa animação, ele vai tirar com cores mais vivas, né, no caso. Então o que eu faço é pegar o conta-gotas aqui, clicou, aí ele já limpa bem. Só que se você der um zoom aqui, você vai ver que ele tem uma bordinha em volta aqui. Se você não está muito acostumado com chroma, talvez você não perceba, mas tem sim um recortezinho. Então o que eu costumo fazer é vir nessas duas caixas aqui, nas duas primeiras. Pedestal eu jogo lá em 30, mais ou menos. E o Soften em 20 no máximo, mas eu costumo colocar uns 12. Que ele dá uma suavizada aqui no recorte, para não ficar tão estranho, tão bruto assim. Geralmente, nesse caso aqui, como o quadradinho é preto, ele não vai aparecer tanto, mas se fosse um recorte de pessoa, por exemplo, no fundo verde, aí vocês vão reparar que a pessoa fica com uma aura aqui assim, em volta, e aí esse soften aqui e o pedestal ajudam justamente a remover essa borda que fica no fundo verde. Então, é basicamente isso. Fez isso, aí vai recortar ali certinho e vai dar a animação do jeito ideal. E aqui nesse fundo preto não tem segredo. Você vai exportar ele lá no Canva com o fundo preto. Aqui. Só se atentem sempre ao tamanho aqui do vídeo, a minutagem, né, no caso. Porque se você fizer ele muito curto, por exemplo aqui, eu exporto sempre lettering em uma média de 10 segundos. Se você exportar em 5, talvez não dê leitura na hora que você jogar lá. E uma outra dica que eu tenho aqui também é, nesse caso aqui, o lettering entra e ele demora um pouco para sair. O que eu costumo fazer, se eu preciso encurtar esse tempo aqui, é o seguinte. Vamos voltar ele aqui. Cortar esse começo aqui que ele não tá entrando. E aí você deixa ele já direto. E aí, se você precisar que ele saia nesse momento aqui, por exemplo, vou fazer uma marcação aqui. Você precisa que ele saia nesse momento aqui. Então você vai vir no final, onde tiver quase a animação de saída, vai dar um corte aqui e vai jogar essa parte da animação final para cá. E aí você consegue encurtar bastante essa parte da animação se precisar. E o contrário também dá certo, se você precisar alongar isso daqui. Aí no caso você vai precisar fazer esse mesmo corte na animação na parte final. E aí todo esse tempo aqui, se tiver que deixar o lettering, você vai vir aqui. Quando tiver, depois que ele tiver entrado já em cena, você vem aqui, bloqueia aqui para não dar nenhum erro na primeira camada, botão direito e coloca nessa opção de
segmento de quadro em espera, se tiver em português. Ele vai adicionar aqui um quadro congelado. É um freeze frame isso aqui. E aí você consegue colocar do tamanho que você quiser. Então basicamente eu vou deixar ele aqui, vou dar um exemplo. Ele tá com 8 segundos, eu vou jogar aqui para 10. Então se eu precisar que essa animação de texto fique 20 segundos na tela, você vai deixar só o comecinho aqui da animação. Aqui ele vira frame. E no final ele tem a saída da animação. Então, tanto para diminuir quanto para aumentar o tempo, dá para fazer direto aqui no Premiere mesmo. Você não precisa fazer lá no Canva tudo de novo. Dá para fazer essa mini gambiarra aí de forma simples. E eu acho que é isso. E um outro detalhe aqui, que eu não lembro se eu falei agora no começo do vídeo, mas se acontecer isso daqui, de você fazer com fundo preto, mas o seu vídeo atrás está muito claro, ele não vai dar leitura, né? Provavelmente ele vai dar uma mini opacidadezinha aqui, mesmo não dando para perceber aqui no preview. Quando você exportar, ele vai ficar um pouquinho difícil de ler. E aí a solução para isso é fazer sempre com fundo verde. Se você vê que a cena é muito clara, o ideal é que você não use esse modo de mesclagem aqui, mas sim o fundo verde, que aí vai dar um recorte melhor e a qualidade do lettering vai ficar bem mais em destaque na tela do que se você colocar o fundo preto. Então é isso, é desse jeito que eu faço para colocar letterings nos vídeos. E principalmente lettering ainda hoje em dia tem bastante função aqui direto no Premiere. Inclusive esse Film Patch Dashboard aqui tem muita coisa. Esse plugin aqui é nativo do Premiere depois que ele atualizou agora para 2026. Então tem bastante coisa legal aqui. Depois eu pretendo fazer até um vídeo falando sobre, mas eu ainda tenho que dar uma estudada porque eu não usei tudo ainda, não sei o que tem. Mas de modo geral eu uso bastante algumas funções desse plugin, mas o que eu mais gosto de usar dessa parte aqui do Canva realmente é a parte de GC. Essa parte de GC aqui eu uso muito, principalmente para entregas de clientes mais corporativos e tudo mais, que eles pedem, né, o GC com o nome e o cargo das pessoas que estão dando a entrevista. Então isso daqui é muito útil, principalmente se você faz entregas rápidas aí. Acho que é uma forma mais orgânica de você conseguir fazer. E como eu falei no vídeo que eu citei, essa função aqui que eu uso no Canva, o legal disso aqui é que você consegue, estando logado na sua conta, você consegue editar esse texto, editar essa animação aqui, se precisar, de qualquer dispositivo que tenha instalado o aplicativo do Canva. Então eu consigo fazer aqui pelo PC, pelo browser, consigo fazer pelo iPad, consigo fazer pelo celular, independentemente de qual dispositivo eu esteja logado, eu consigo editar. E aí isso acaba ajudando bastante no fluxo de trabalho, se você não fica 100% do tempo na frente do computador e por um acaso precisar alterar alguma coisa, você consegue fazer ali fácil e rápido, independentemente de qual dispositivo você esteja na hora.